E nesta terça-feira, num evento em São Paulo, Lula disse que o imposto baixo sobre herança no país desestimula doações para o governo e instituições federais. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Bom, deixa eu começar essa rodada com a Ana, já que ele falou dos Estados Unidos, que o imposto sobre herança é de 40%. Vamos esclarecer os fatos, né, Ana? Parece que são só 6 estados dos 50 que o imposto é de até 40%. Tem um teto, tem um limite. E no Brasil, aqui o imposto é aplicado de doação, que é o ITCMD, ele varia, ele é um imposto estadual de 4% a 8%. Exatamente, Paula. Isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente agora no caminho das eleições americanas. Nós vamos ouvir muito de analistas, correspondentes, do presidente Lula, porque nos Estados Unidos não é assim. Depende do estado. Cada estado tem suas legislações muito específicas. E, às vezes, o gap, né, a discrepância dos números pode ser muito grande. Então, não tem como fazer essa afirmação. Isso é desinformação nos Estados Unidos. Não, como a Paula disse, 6 estados têm essa tributação até 40%. Então, não tem como afirmar isso. Agora, por que acontece, né, esse esquema de filantropia nos Estados Unidos, ele é tão sólido? Porque o governo não mete a mão. O setor privado, a sociedade civil, são setores muito independentes. E o Estado, nesses pontos, o Estado é excluído. A sociedade civil se organiza e faz os seus programas de filantropia, de ajuda humanitária, sejam eles através de universidades, sejam eles através de igrejas, enfim. A gente precisa entender que para uma nação dar certo, como hoje estamos falando tanto de Estados Unidos, o Estado tem que sair da vida das pessoas, tem que sair do bolso, tem que sair do debate público, tem que sair das legislações. O Estado tem que executar o que as pessoas demandam que seja executado através dos seus legisladores. Então não caiam nessa de nos Estados Unidos é assim. Quando você ouvir isso, nos Estados Unidos é assim, você pergunta, em que estado? Qual estado? Legislação de que estado? Isso é uma absoluta desinformação e o Lula, quando fala de Estados Unidos, ele precisa também colocar nesse debate o quanto a sociedade americana faz questão de deixar o Estado fora da vida particular, principalmente na educação. Os americanos não gostam, sejam eles democratas, republicanos ou independentes, não gostam de um documento como veio esse documento, que é um manual stalinista do Ministério da Educação, ditando e obrigando o que os jovens e adolescentes americanos têm que aprender. Os pais tomam conta disso e é assim que a gente tem que começar a fazer aqui no Brasil também. Pois é, Silvio, pegando até um gancho no que disse a Ana aqui, um outro ponto que chama atenção na fala do Lula é que ele disse que esse imposto sobre herança seria uma forma de devolver recursos ao Estado. Ora, devolver recursos ao Estado, o Estado não produz absolutamente nada, né? A riqueza é produzida pelo próprio indivíduo. Perfeito, Paula, perfeito. O comentário da Ana é impecável e linear. Eu acrescentaria o seguinte: primeiro, esse tipo de taxação que ele propõe, esse tipo de absurdo, que é você devolver uma herança, algo que o seu pai,
algo que o seu avô, que a sua mãe, que a sua avó suou para conseguir deixar para você, eu tenho certeza que quem está aí do outro lado da tela vai entender o que eu estou falando. Eu sou pai, por exemplo, e eu sei como suar e querer deixar alguma coisa para quem fica depois, quando o caminho nessa estrada, né, quando a boa hora de Deus chegar. A gente sabe que é importante deixar alguma coisa. Você vai devolver para o Estado por quê? Isso é chavismo em estado bruto. E é uma mentira, é uma desinformação, porque os mais ricos conhecem os caminhos das holdings, conhecem caminhos de offshore. Então, ou seja, você, no final, lá na ponta, você vai estar onerando a classe média, você vai estar onerando os mais pobres, de novo, porque existe, como o Piotr acabou de falar no comentário anterior, uma dependência da esquerda pela permanência do pobre. A permanência do pobre mantém a esquerda viva. Então é disso que se trata. Quando você quer que as pessoas dependam e devolvam para o Estado aquilo que nunca foi do Estado, aliás, nem do ponto de vista constitucional, porque a propriedade privada é um direito constitucional. Então, quando você faz esse é o Lula in natura. É o Lula cada vez mais raiz. O Lula cada vez mais sem filtro. Eu não sei se pela idade ou por outros fatores, mas ele está sem filtro. Bom, e já nesta quarta-feira, numa agenda aqui em São Paulo, Lula sugeriu que o aumento do salário mínimo leva o brasileiro a melhorar a aparência. Porque quando o salário mínimo aumenta, o povo vira consumidor, a classe média vai vender mais coisas, o bar vai vender mais um pãozinho, mais um café, mais uma cervejinha, o shopping vai vender mais alguma coisa, o povo consumindo mais vai comer mais, comendo mais os agricultores vão ter que plantar mais, plantando mais a gente vai ter comida mais barata e a gente vai ser mais bonitão, mais gordo e mais saudável nesse país. Mais bonitão, mais gordo e mais saudável. Aí tá aí a versão sem filtro do presidente Lula que o Silvio falou, Piotr. De novo, né? Ele não ouve o que ele fala. Se ele ouvisse o que ele fala e, obviamente, raciocinasse nesse curto espaço de tempo que pessoas com cognição conseguem, ele pediria desculpas. O que ele quer dizer com isso? Tá, um salário mínimo maior permite maior poder de compra às pessoas. Qual é exatamente o esforço que ele está fazendo para que o salário mínimo não seja corroído pela inflação que cresce no país, porque ele gera uma série de problemas, sobretudo nas questões de contas públicas que mexem na economia como um todo? Ou seja, se concentra, presidente, só no que o senhor pode realmente fazer, né? Mexe na situação. Por exemplo, abaixa imposto. Baixa imposto. Se baixar imposto, as coisas ficam mais baratas. E aí o salário mínimo tem poder de compra maior ainda. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor conhece o Jair Bolsonaro? No governo dele, logo depois de uma pandemia, foi durante o governo dele, mas estava lá no final da pandemia, teve uma guerra na Ucrânia. Aquilo fez explodir o preço do petróleo no mercado internacional. O mundo inteiro pagou combustível mais caro. Sabe o que o governo fez aqui, em vez de repassar todo o preço, porque obviamente a Petrobras repassou? Não, ela tirou o imposto. O federal zerou. E foi ao Congresso, negociou com o Congresso para reduzir o ICMS dos estados. Mesmo assim, o governo federal teve arrecadação superior à inflação e os governos estaduais também superior à arrecadação, à inflação naquele momento. E as pessoas começaram, obviamente, a poder colocar gasolina, diesel no caminhão. Isso, de alguma forma, segurou a inflação. Aliás, segurou muito a inflação. O Brasil foi dado como exemplo, naquele momento, do mundo de retomada da economia pós-pandemia e durante uma guerra na Ucrânia que, por exemplo, os europeus deu nó na cabeça, eles não sabiam o que fazer. Foi feito com redução de imposto. Mesmo assim, o governo arrecadou mais, as pessoas tiveram poder maior de compra, a vida brasileira ficou mais barata porque se controlou a inflação. E não se mexeu na autonomia de preços da Petrobras, para, obviamente, não gerar uma multa gigantesca de investidores lá fora, porque eles vão reclamar, daqui a pouco vão reclamar, presidente, pode ficar tranquilo. E o senhor está falando o quê? Do salário mínimo que deixa mais gordo, mais bonito? Bom, se perguntar para o médico, ele vai discordar do senhor que obesidade por produtos alimentícios que não têm valor proteico muito bom, valor nutricional muito bom, mas que engordam, geram outro problema. Aí é o problema do Ministério da Saúde. Posso falar uma coisa rapidinho? Diga, Ana. Só para mostrar o que está acontecendo na Califórnia. Essa história de aumentar o salário mínimo na canetada,
O que está acontecendo na Califórnia hoje, exatamente por causa dessa agenda da extrema-esquerda, o que é chamado ali, porque na Califórnia e vários outros estados, né, o americano ele cobra por hora, né, não existe CLT, nada disso. O que está acontecendo é que, para algumas empresas não quebrarem de vez com esse aumento abusivo, porque ocorre o aumento do salário, mas a receita não aumenta. Várias cadeias de fast food, McDonald's, Burger King, essas, né, estão partindo para a automatização absoluta. Absoluta. Não tem mais pessoas atendendo. Exatamente porque ou você parte para essa mecanização ou você fecha.